Tá. Ô Lander, deixa eu te perguntar aqui. Nós estamos aqui no nosso podcast da Positiva FM. Você bateu quase 500 votos, então, na última, né? Sim, quase 500 votos. Trabalhei bastante, viu, Marcelo? Certo. Mas você acha que se por acaso você se candidatasse de novo, você supera essa votação para vereador? É difícil dizer, viu, Marcelo? Eleição para vereador é muito complicado, porque todo ano a gente vem ver que está batendo recorde de candidatos. Na última eleição foram quase 150 candidatos a vereador, e acaba que a eleição para vereador a gente acaba votando na pessoa que é próxima da gente. Então, às vezes, numa eleição, por exemplo, o senhor votou em mim. Na próxima eleição, um irmão do senhor, um primo, uma pessoa muito próxima é candidato. Aí, às vezes, o senhor deixa de votar em mim para votar numa pessoa que é da família. Isso acontece bastante aqui, né? Não só no nosso município, mas principalmente municípios menores, que as pessoas acabam votando por afinidade, né? É muito amigo, ou é pessoa próxima. É até engraçado essa pergunta, porque na eleição passada, né, a Ana Flávia, a Causa Animal, até me apoiou. Na eleição passada eu tive 390, acho que foi 391 mesmo, agora estou com 390, 391, mas aí eu tive essa votação. E nessa última eleição, a Ana Flávia foi candidata, eu pensei, putz, vou ter que trabalhar muito mais, porque perdi, né, essa causa toda da Ana Flávia, e com razão. A Ana Flávia é uma excelente pessoa que trabalha bastante nessa causa, então eu pensei assim, nossa, e agora, né, vou perder muito voto. E acabou que minha votação aumentou em mais 100 votos. Então, assim, a gente perde de um lado, ganha de outro. Eleição municipal para vereador, ela é complicada. Esse assunto da causa animal, ele é muito boa. Como é que você começou a engajar nesse tipo de causa? É até engraçado, porque assim, eu sempre gostei de cachorro desde criança, gosto muito mesmo. E começou comigo pegando animais na rua. Uma vez voltando da formatura de um amigo meu, e assim, lá em casa, minha mãe antigamente não gostava de animais, né, de cachorro. Não é que ela não gostava, ela não queria ter animal em casa. Acaba que quando a gente é criança também, acaba sempre sobrando mais para nossa mãe, né? A mãe fala assim, se eu te der um cachorrinho, você que vai cuidar. E acaba que a gente sabe que sobra cocô, xixi no chão, assim. Claro. Criança às vezes não cuida direito, e a mãe acaba sobrando para a mãe não quer, já tem tantos afazeres, não quer que sobra mais coisas para ela. Então assim, nunca quis que tivesse muitos animais lá em casa. E uma vez ela até me deu eu chorei tanto que ela me deu um cocker, lembro direitinho. Eu não cuidava direito dele, né? Essas questões que deixava cocô, xixi, ela acabou levando para casa da minha avó. E eu fiquei muito triste na época e tudo mais, mas cresci. E um dia, voltando da formatura de um amigo meu, eu vi um cachorrinho petitinho. Não, cabia na minha mão aqui, ó. Debaixo de um ônibus, chorando. E eu custei pegar, porque eu ia de um lado e corria pro outro. Custei pegar, tive que entrar debaixo do ônibus para pegar esse cachorro. E eu levei para casa. E peguei lá na capelinha do Abaeté. E um dia eu cheguei lá em casa, minha mãe falou assim, não, pode levar esse cachorro de volta para lá, tem certeza que você tem dono, que tem uma criancinha chorando lá na capelinha, querendo o cachorrinho de volta e tudo mais. Eu disse, não, mãe, o cachorro tava abandonado, tava na rua, e tava prestes a ser atropelado, esse cachorrinho, se a gente voltar para lá, vai morrer. E foi na época, próximo da época que meu pai tinha sofrido AVC, então meu pai só ficava em casa. E esse cachorrinho adotou meu pai, e ela só ficava no colo do meu pai. E ficou um xodó, chama Rihanna, a cachorrinha. E meu pai saía de casa, esse cachorrinho chorava. Tipo, minha mãe levava meu pai no dentista. O cachorrinho uivava, assim, a gente filmava, era o trem mais bonitinho do mundo, sofria tanto. E toda vez que viajava, levava esse cachorrinho para todo quanto é lado, e ela não sai de perto do meu pai. Farmacêutico, médico lá em casa avaliar meu pai, a cachorrinha ficava protegendo meu pai, rosnava, tinha que tirar de perto, porque não deixava ninguém encostar no meu pai. Era uma gracinha, aí começou a pegar amor. Eu falo no caso da minha mãe, né? Ela pegou amor no cachorrinho, e minha mãe começou a pegar cachorro de rua também. Tirou alguns cachorros do Novo Mundo, trouxeram algum da fazenda, e lá em casa, na casa da minha mãe no caso, tem muitos cachorros. E começou assim, a gente começou a cuidar de cachorro, começou a ajudar muito a causa animal também. Acho que precisou despertar esse amor na minha mãe pra gente começar também a espalhar esse amor pelos animais aqui em São Gotardo. Que bacana, você citou o nome do seu pai, né? O seu pai tem o nome dele cravado, a história de São Gotardo, né? O que você pode dizer do seu pai, da história do seu pai, da memória que você tem dele, do legado que ele deixou para São Gotardo e para você e para sua família? Cara, até arrepio. Meu pai é muito importante para mim, meu pai é meu exemplo. Meu pai é tudo, cara. Meu pai, difícil, ele deixou, né? É difícil porque ele deixou esse legado aqui em São Gotardo, né? Ajudou a expansão urbana de São Gotardo.
Lógico, né? Empresário, e lógico, o empresário pensa no ganho próprio e tudo mais, mas ajuda, igual o Sol Nascente, a época com lotes acessíveis, ajuda as pessoas também a ter a aquisição do imóvel próprio. E assim, a vantagem do meu pai é que, por exemplo, igual a campanha eleitoral, onde eu chego, é o filho do Julinho, então a referência é muito boa. Porque é um cara muito, muito do bem, um coração gigante. Eu sei que meu pai ajudava todo mundo que precisasse, todo mundo que procurava meu pai, todo mundo que já trabalhou na fazenda, trabalhou com meu pai. Pode garantir o que eu estou falando aqui, que meu pai tem um coração gigante. Ele ajuda tudo que a pessoa precisar, sempre. Ele corria atrás, ele não importava se ele tirava do bolso dele, se ele tirasse de dentro de casa para ajudar as pessoas. Porque meu pai sempre teve um coração muito grande. E minha mãe também. Minha mãe também tem um coração muito grande. Eu tenho, graças a Deus, os dois, excelentes referências em casa. E vocês são quantos irmãos? Eu tenho só a Raíssa, né? Que é minha irmã por parte de pai e mãe, né? E por parte de pai eu tenho mais 3 irmãos. Que é do primeiro casamento do meu pai. O Cleiton, que é o mais velho, depois o Éder e depois o Andres. Inclusive, em determinados momentos da vida, os 3 já moraram aqui em São Gotardo. Que bom, né, cara? que bom, né? O meu pai faleceu em 2022 e ontem eu estava passando nos stories, e passou uma música e que me remeteu ele de alguma coisa, né? Você tem algo assim que quando você olha, você vê o seu pai? Tem na verdade várias coisas. Assim, direto eu converso com minha mãe sobre meu pai, a gente conversa muito porque tudo remete ao meu pai. Assim, quando a gente sempre junta os irmãos, tudo mais, juntava os irmãos, agora eu e minha irmã, a gente sempre acaba falando do meu pai alguma coisa, a gente sempre brinca. Meu pai gostava muito, eu desde criança, quando meu pai comprou esse terreno que é o Jardim Novo Mundo, eu sempre vinha com ele. Ele plantava árvores, a gente vinha para jogar veneno, que as formigas matavam, né? Comia as folhas e tudo mais, aí eu vinha com meu pai pra gente jogar veneno. Desde criança, eu ia com meu pai pra fazenda. Mas assim, eu moro no Jardim Novo Mundo, né? Então, toda vez que eu entro no Jardim Novo Mundo, eu lembro do meu pai, eu penso no meu pai. Tudo ali, né? Ele que idealizou. Eu lembro, eu era criança, eu não lembro exatamente minha idade, mas eu já tinha mais de 10 anos. Meu pai chegava e falava assim, Lander, esse aqui vai ser um dos melhores loteamentos de São Gotardo. E tipo assim, não tinha nada pavimentado, não tinha nada, só mato. Ele chegava e falava, esse aqui vai ser um dos melhores loteamentos de São Gotardo, um dos poucos loteamentos ainda que a gente vai ter rua plana, porque São Gotardo tem muito terreno acidentado. Ele falava, esse aqui vai ser um dos últimos loteamentos de São Gotardo que ainda vai ter ruas planas. Porque agora o restante, lógico, mais para frente, né? Claro. Eventualmente vamos encontrar loteamentos com ruas planas também, mas na época ele falou, esse aqui vai ser um dos últimos loteamentos. Então, assim, meu pai era muito visionário. O Sol Nascente, né? Na época, eu também tenho algumas lembranças, foi na década de 90. Eu era muito novinho, no final da década de 90, mas eu lembro de quando estava derrubando árvores para fazer o Sol Nascente, e meu pai sempre falando que era um local que muitas famílias iriam morar, sabe? Eu não esqueço do meu pai falar isso. Então, ele era muito preocupado. Meu pai não era político no sentido de dar um nome para candidatar, de dar um nome para, né, a cara tapa, de estar na linha de frente, mas meu pai era muito político, ele sempre gostou de trabalhar política, minha mãe foi vereadora, né, ele sempre trabalhava junto com ela, apoiava prefeitos. Então, assim, nos bastidores, meu pai adorava a política, sempre adorou. E ele sempre preocupado também com essa questão social. Que bacana. Ô Lander, você é empresário no ramo de fast food, alimentação. Quando te despertou esse interesse? E mesmo quando você não tinha uma empresa, você gostava da culinária? Sempre gostei. E é também herança do meu pai. Lá em casa, minha mãe cozinha muito bem, só que meu pai sempre cozinhou maravilhosamente bem. Todo final de semana meu pai fazia almoço e a cozinha parava, a casa parava, eu sempre ficava perto dele para ver ele cozinhar. Esse dom então é dele? Esse dom é dele. Meu pai sempre fez temperos, meu pai adorava fazer tempero. E o tempero do Landers, né, do frango, eu que faço. E de ver meu pai fazer mesmo, eu sempre vi ele fazendo vários tipos de temperos, eu aprendi algumas coisinhas com ele. E esse dom vem dele. E esse time de fazer em casa, de juntar os amigos, juntar os familiares, para virar um comércio, qual foi esse time? Foi um pouquinho antes da pandemia. Assim, eu sou formado em Direito, né? E assim, eu terminei a faculdade em 2017. E assim, desde a faculdade, primeiro dia de aula,
O professor também era o primeiro dia de aula desse professor, introdução ao direito, e ele perguntou, conversou com todos os alunos, perguntou o nome, idade, o que esperava da faculdade. E a Ana, que é minha esposa, ela tá sentada, a gente não se conhecia, ela estava sentada no primeiro dia de aula atrás de mim. E o professor perguntando, os alunos falando, chegou em mim e eu falei para ele, olha, estou fazendo direito porque eu quero ser presidente do Brasil. Eu falei, eu quero ser presidente do Brasil. Eu falei, eu estou fazendo direito porque eu quero ser presidente do Brasil e eu preciso entender de leis, eu preciso entender como é que funciona a legislação e tudo mais. É por isso que eu estou fazendo direito. E durante a faculdade inteira, eu não despertei essa vontade de advogar. O sonho da minha mãe era que eu fosse promotor. Sonho da minha mãe, você tem que ser promotor, meu filho. Aquele trem, aquela coisa de louco, e ela não parava de falar isso pra mim a faculdade inteira. Minha cabeça até explodia. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou ser, eu não quero ser, quando você não desperta esse desejo, você não corre atrás, né? Quando você tem um desejo de algo, você corre atrás. Eu não tinha esse desejo, então, pra mim, ser promotor ou não ser promotor não faz diferença nenhuma. E eu sempre falava assim, minha mãe sabe, desde criança eu sempre fui representante de turma, sempre trabalhei com movimento estudantil, e na faculdade não foi diferente, fiz várias coisas, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acredito que a política é a maior ferramenta de transformação social que a gente tem. E minha mãe falava assim pra mim, não, mas como promotor, Lander, você também consegue transformar uma sociedade. E eu falava para ela, mãe, mas consigo, mas ali, ó, no círculozinho pequeno, a política não, consegue transformar uma sociedade gigante. Dependendo da esfera política que a gente tiver, a gente consegue transformar o país inteiro, né, com políticas públicas de qualidade. Então eu sempre falei isso para ela, e minha mãe, primeira vez que eu candidatei, ela não queria que eu fosse candidato. Ela, não, Lando, mexe com isso não. Você é muito idealizador e uma andorinha só não faz verão, não. Você vai se decepcionar, que não sei o quê. Aquela falação na minha cabeça, eu falei assim, mas não adianta. É culpa da senhora que eu gosto de política e é culpa da senhora que eu tô aqui. Mas eu até fugi da pergunta aqui, mas voltando para a questão culinária. Aí eu formei, né, e fui candidato em 2016, 17. Não fui eleito e acabou que eu fiquei muito decepcionado. Eu estava com várias ideias frescas na cabeça que eu queria executar, e eu estava trabalhando na Júlia Imóveis com a minha mãe, e eu comecei a fazer eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de levar a gente para minha casa. Meus amigos sempre foram para lá jogar videogame, assistir futebol, essas coisas, jogar baralho, e eu sempre gosto de cozinhar, vários tipos de comida, e comecei a empolgar a fazer asinha de frango. Aí eu fazia asinha de frango assada com tempero agridoce, com tempero cítrico, frito, e aquele trem. E meus amigos, nossa, Lanes, que tá bom demais. Você não começa a vender? Eu compro. Se você começar a vender, a gente compra. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou começar a trabalhar com isso. E a gente foi para os Estados Unidos em 2019, eu e a Ana. Eu estava meio saturado aqui no Brasil. Falei assim, mãe, eu vou espairecer. A gente ficou 6 meses lá, trabalhei em construção civil, trabalhei de garçom, trabalhei num restaurante lá nos Estados Unidos. E essa vontade só cresceu. Cheguei aqui no Brasil, eu já fui direto trabalhar com Landers. Aí a gente começou a investir pesado nesse segmento. E aí chegou a pandemia. Aí veio a pandemia, tudo que maximizou mais ainda o fast food, né? Isso foi em final de 2019 ou 20. Foi. 19. Então, assim, a gente começou com isso, já veio a pandemia logo em seguida. Você já estava preparado para atender uma grande clientela, né? Exatamente. A gente começou, e a clientela na pandemia era bem maior, né? Demais. Porque o pessoal hoje em dia, no final de semana, sai, né? Vai pro barzinho, quer dar uma esparecida do final de semana. Antes não saía, todo mundo em casa precisando comer. Muitas vezes, às vezes, nem saía para ir no supermercado, né? Com medo do vírus. Então, o pessoal comprava muito. Na pandemia, o comércio estava bem agitado para os fast foods. E quando você começou, tinha alguns, né? Mas não era igual agora. E aí foi só saindo um atrás do outro. Isso ajudou a fomentar também as outras pessoas que querem ter o seu comércio, que é o seu ganha-pão para a sua família. Como é que você vê esse mercado do fast food, esse mercado da entrega, uma entrega mais rápida, uma comida mais rápida, né? Que remete aos Estados Unidos, né, cara? Sim. Eu vejo com muito bons olhos e eu acho que tem espaço para todo mundo, Marcelo. Aqui o mercado aqui em São Gotardo é muito grande. A
cidade só cresce cada vez mais. A gente sabe que, lógico, tem pessoas aqui em São Gotardo muito ricas, tem pessoas muito pobres, mas a gente sabe que aqui em São Gotardo é uma cidade que gira muito dinheiro. E assim, as pessoas gostam de gastar dinheiro aqui em São Gotardo, a gente sabe disso, as pessoas gostam de produtos de qualidade. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Então, esse surgimento de novos fast foods aqui em São Gotardo é muito importante para a gente também valorizar o nosso produto. Quanto mais surge, maior a concorrência. E quanto maior a concorrência, melhor a gente tem que trabalhar, o nosso produto tem que crescer a qualidade, não diminuir. Isso só motiva a gente a querer crescer e trabalhar cada vez mais no nosso produto. Ô, Lander, no campo da política, o que a pandemia te ensinou? A pandemia me ensinou muita coisa, viu, Marcelo? Principalmente porque fui eleito vereador no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Foi um mandato muito complicado, porque a maioria da Câmara mudou, né? Eu acredito fomos 6 ou 7 novos vereadores lá na Câmara, de primeiro mandato. Acho que são 6 vereadores de primeiro mandato. A prefeita, primeiro mandato. Então, assim, geral fresco aqui na cidade. Isso. Já vem uma pandemia, logo da pandemia já vem também aquelas fortes chuvas, vários problemas para a gente enfrentar no primeiro ano de mandato. E me ensinou muita coisa. Me ensinou que a gente tem que amar. Falando muito sério isso agora. Porque me ensinou o amor ao próximo, porque foram momentos muito difíceis, todo mundo passando por dificuldades dentro de casa, e mesmo assim a gente tinha, né, nosso mandato que a gente tinha que seguir em frente. Então, eu não sei se você sabe, durante a pandemia minha mãe ficou 21 dias internada, entubada por causa de Covid, né? Seu pai já tinha dado problema? Meu pai já tinha dado AVC, então enquanto minha mãe ficou entubada, eu que fiquei cuidando do meu pai. Minha irmã mora em São Paulo, então eu que fiquei cuidando do meu pai. Então, assim, foi uma correria muito doida. Sua vida ali virou de pernas pro ar? Virou de pernas pro ar. Nossa, foi muito complicado, porque teve essa questão, porque na verdade, a gente ficava morrendo de medo de sair e levar o vírus para casa. Para casa. Porque a gente era muito preocupado com meu pai nesse sentido. Meu pai não podia pegar o vírus. A gente imaginava que se meu pai pegasse, já era, né? Então, mas o que foi interessante, que minha mãe pegou, e ela ficou muito mal, e posteriormente meu pai pegou. Tipo, uma semana depois a gente descobriu que meu pai também tava. Só que meu pai é duro. Duro na queda. Meu pai teve um pouquinho de dificuldade de respirar, mas não passou disso. A gente até chegou a internar ele também, né, para um cuidado melhor, né, porque a saturação do meu pai baixou muito. Ele já tinha algumas dificuldades de respiração e com o Covid a saturação baixou bastante. Mas aí a gente aprendeu na pandemia a superar obstáculos. Vários obstáculos, porque a vida não para, né, Marcelo? A vida não para. Ô, Lander, na pandemia tinha o auxílio, né, emergencial do governo. Você já falou sobre isso, né? Mas é uma oportunidade boa de te perguntar sobre isso. Naquela questão que você explicou lá, como é que foi tudo a questão do auxílio emergencial para você? Cara, igual eu tô te falando, eu cheguei dos Estados Unidos, né? A gente trouxe eu e a Ana, a gente juntou um dinheirinho bacana lá nos Estados Unidos, chegou aqui, teve essa ideia do Landers, e eu comecei a investir. A gente comprou forno, fritadeira, tudo mais. E veio esse auxílio emergencial. A fritadeira, as coisas que a gente comprou são máquinas caras. A gente comprou, acho que foram 3 fritadeiras, 2 para frango, 1 para batata. A gente comprou o forno, sem contar o investimento em balde, caixinha para entregar, né, os produtos que você é nosso cliente, você sabe como sabe como é que são nossos produtos. Eu sou cliente mesmo. Então a gente teve que fazer um investimento. E um dos motivos, igual eu falei que eu estava meio saturado em 2019 e fui para os Estados Unidos, é essa questão financeira. Eu formei, não queria trabalhar na área do direito, porque, igual eu te falei, não foi para isso que eu entrei na faculdade. Eu gosto da parte política. E eu estava meio sem saber, porque eu ganhava um salário mínimo lá na Júlia Imóveis. E, mãe, desculpa que eu vou falar aqui agora, tá? Eu te amo. Mas minha mãe era complicada demais também, lá na Júlia Imóveis, porque ela não gosta que eu fale isso não, mas, por exemplo, minha mãe sempre gostou de roupa, de comprar os trem, levar para mim e tudo mais. Isso é ótimo. Mas eu trabalhando lá na Júlia Imóveis, ela comprava uma calça jeans para mim e R$300. Aí meu salário era R$1.200.
Aí ela, no final do mês, me pagava R$900. Mesmo com Aí eu falei assim, mãe, aí ela, eu nem tinha pedido a causa. E aquele negócio foi me tirando sério. Eu falei, não é possível, não é possível. E assim, aí tem essa questão, igual eu tô te falando, aí tem essa questão do dinheiro, tem a questão que em casa estava complicado. Meu pai, você fez? Meu pai, não, então, meu pai, aí eu fui para os Estados Unidos, né? Eu tô te falando essa questão, que estava saturado, eu fui para lá. E porque, também tem outra questão, essa questão do dinheiro. Aí eu fui para os Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos com um pouco de dinheiro, a gente comprou e tal, e a gente lá na casa da minha mãe, né? Aí minha mãe falou assim, olha, então eu vou ajudar vocês, não vou cobrar aluguel, tudo mais, vou ajudar vocês a montar o espaço, ela ajudou, ela pintou a parede para nós, nessas questões de higiene, da vigilância sanitária que a gente tem que cuidar. Então ela deu essa ajuda para nós no início, esse pontapé inicial, me ajudou bastante, e a gente tinha várias parcelas para a gente pagar desses equipamentos. E ela virou e falou, por que você não pega o auxílio emergencial para te ajudar? E assim... Ela, depois pode até vir aqui na rádio, ela não deixa eu mentir. Eu falei assim, mãe, eu não quero pegar. Eu não quero pegar o auxílio emergencial. Aí ela falou assim, se eu fosse você pegava, porque isso vai te ajudar, as parcelas estão vindo aí, essa pandemia está complicado. Eu falei assim, mãe, pra mim a gente não pega, a senhora me ajuda. Ela falou, eu não vou te ajudar. Aí a gente pegou. E cara, o pessoal bate muito nessa tecla, eu vi um pseudo-jornalista aí postando isso na internet. É uma coisa engraçada porque eu era MEI, né? O programa era destinado para MEI. O motivo desse auxílio emergencial era para aquecer a economia, o capital de giro aumentar no nosso país, que estava desacelerando. Então, assim, ele deu essa oportunidade para quem é MEI para girar a economia no mercado. Você fez isso? Peguei, e foi exatamente o que eu fiz, usei para pagar as parcelas das fritadeiras e tudo mais, esse dinheiro estava rodando na economia, eu não vejo problema nenhum. Igual eu falei, se for isso que for usar por qualquer motivos políticos para querer desmoralizar o Lander, falar sobre isso não me incomoda de jeito nenhum. Igual eu tô falando, era um programa do governo que encaixava na minha situação, eu utilizei sem problema nenhum. Ô Lander, vamos lá, no campo da política, está rodando aí nos meios políticos em que você pode ter o seu nome ventilado como pré-candidato a prefeito de São Gotardo. Naquele campo de novas lideranças, pessoas mais novas, pessoas com ideias mais novas do que a política está mudando. Claro que a política sempre terá os mais antigos, tal, mas tudo na vida vai mudando aos pouquinhos. Hoje, Lander, se você fosse na convenção hoje do seu partido, tem que definir hoje, 8 horas da noite, você aceita ser pré-candidato a prefeito em São Gotardo em 2024? Sim ou não e por quê? Marcelo, todo mundo, né, pode ser pré-candidato a prefeito, né? Pode. E todo mundo tem essa pretensão, pode ter essa pretensão e ser pré-candidato. Eu acredito que nossa cidade, ela precisa sim, igual você fala, renovação política, ela precisa de novas lideranças, novas ideias surgir. E toda cidade, eu acredito que isso aconteça, é o futuro da nossa nação, isso acontecer. Sempre teremos novas lideranças e nova política. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento do nosso país, a gente precisa dessa renovação. Eu estou muito focado no final do meu mandato de vereador, né? Finalizo o ano que vem. Estou focado, essas especulações não me tiram foco, vão continuar trabalhando. Mas está na rua, não tá? Está na rua, eu sei que está rodando. E se fosse hoje, até as 8 horas da noite, isso, e a gente tivesse que definir, sim ou não? Com uma equipe por detrás que queira me apoiar, sim. Um apoio, né? Porque é política, Marcelo, a gente precisa ter apoio. Ninguém faz política sozinho. Igual o senhor me perguntou no início sobre a relação com os vereadores. A relação é muito boa, porque desde o início nós somos companheiros de todo mundo. Eu trabalho em equipe, eu não... Por exemplo, projetos de lei que eu crio, eu coloco outros vereadores junto comigo no projeto, faço pedido de providência, porque tem uma grande diferença de pedido de providência, pedido de indicação, requerimento e projeto de lei. Nem tudo que você faz na Câmara é um projeto de lei. Então, assim, mas todas essas ferramentas que o vereador tem, eu trabalho muito bem em conjunto com os vereadores lá na Câmara. E, sim, se o pessoal
né, quiser me apoiar, que realmente tiver um grupo por detrás, eu aceito sim encarar esse desafio. E se tiver um grande padrinho político te apoiando, você acha mais fácil você se candidatar? Acredito que sim. Porque a gente ganha com grupo, não é? Sim, se por padrinho político você quer dizer uma pessoa que tem influência, né, e uma pessoa que tem um grupo político também que deseja te apoiar, com certeza fica mais fácil para qualquer pessoa. Inclusive, aposto com você, Marcelo, que ninguém recusaria ter um padrinho político, viu? Exato. E vice-prefeito, você toparia? Vice-prefeito? É complicada essa pergunta, Marcelo, e eu vou te falar por quê. Para ser vice-prefeito, a gente teria que escolher um prefeito que a gente sabe que é companheiro. Porque o vice-prefeito ele só trabalha se o prefeito der oportunidade para ele trabalhar. Exato. Porque a gente sabe que na legislação o vice-prefeito ele não tem função, né? Ele não tem, igual o vereador tem na Constituição, o que o vereador faz, tem o que o prefeito faz, cada cargo político tem a sua atribuição, vice-prefeito não tem essa atribuição. Então, se o prefeito for uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, em conjunto, por que não? Para a cidade, para melhorar a cidade, para o bem da nossa cidade, eu não vejo problema nenhum, não. Apesar de que se fosse... talvez continuar o trabalho na Câmara também seria muito importante. A Câmara também é um órgão muito importante. Às vezes as pessoas confundem o trabalho da Câmara com a Prefeitura, porque muitas vezes se entrelaça. Mas o trabalho de um vereador e o trabalho de um prefeito são trabalhos completamente diferentes. Holanda, me ajuda ali no meu copo aqui, por favor. Eu vou entrar numa celeuma agora de esquerda e de direita, viu? Deixa eu beber uma água aqui. Bebe uma água aí também. O Lander, ele é de direita, ele é de esquerda ou ele é de centro? Excelente pergunta, Marcelo. A gente tem vivido tempos obscuros no nosso país, tempos sombrios, porque essa questão direita e esquerda bipolarizou muito no ano passado. E eu acredito que algumas pessoas esqueceram do que é importante na política. Porque o importante na política não é que se você é de esquerda, se você é de direita, não. O importante na política é se tem políticas públicas de qualidade para o povo. Porque a gente tem que lembrar que a política existe pro povo. É do povo e vem do povo. Então, assim, independente se é esquerda ou se é direita, se estiver desempenhando um bom papel para o nosso país, é o que interessa. E eu falo isso por quê? Porque, você não quer apoiar o Bolsonaro, então você é Lula. Você não quer apoiar o Lula, então você é Bolsonaro. Eu acho que as pessoas esqueceram que antes de Lula já existia esquerda. E antes de Bolsonaro já existia direita. Eles não são os donos da direita e da esquerda, não. Inclusive, se você pode ser de direita e não gostar do Bolsonaro, você pode ser de esquerda e não gostar do Lula, e tudo bem, sabe? E as pessoas esqueceram disso. Porque... eu vou ser bem sincero, eu não sou fã do Lula, eu não sou fã do Bolsonaro, não gosto de nenhum dos dois. O ano passado, várias pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, me ligaram. Lander, você tem que apoiar, você tem que falar alguma coisa nessa eleição. Você, como vereador, tem que se expor. E, com sinceridade, eu falei, não tenho que me expor. Sabe por que eu não tenho que me expor? Primeiro que o voto é secreto. Segundo que, por não gostar de nenhum dos dois, eu quis ficar quieto. Por exemplo, quem que eu apoiei na eleição passada? Deputado estadual, apoiei o Macoto. Deputado federal, apoiei o Diego Andrade. Governador, apoiei o Zema. Esses três eu pedi voto. Esses três aqui eu te garanto que eu pedi voto. Senador, eu votei no Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira, para quem não sabe, ele era de direita. Ele era parceiro do Bolsonaro. Ele precisava de um lugar para ser... ele queria ser senador. Ele era suplente senador, virou senador depois que o Anastasia subiu, né? Então, ele queria um espaço na política. O Cleitinho ia ser candidato do lado do Bolsonaro. Para ter espaço, ele foi para a esquerda. Muitos chamaram ele de traidor e tudo mais. Não votaram no Alexandre Silveira, votaram no Cleitinho. Por mim, tudo bem. Mas isso não quer dizer necessariamente que o cara é de esquerda. Ele, vamos dizer, entre aspas, talvez pode ter se vendido politicamente para ter apoio. Beleza. Mas esses três primeiros que eu falei, Macoto, Diego Andrade e Zema, esse eu vesti a camisa, eu pedi voto. Aí, você não quer apoiar o Lula, então você é de direita. Você não quer apoiar o Bolsonaro, então você é de esquerda. Cara, o tanto que eu escutei isso o ano passado, me chegou a incomodar, inclusive, porque eu tenho uma bandeira gigante do Brasil
lá em casa, né? E ela fica na sala de vez em quando, assim. E um dia antes da eleição, eu tava brincando com minhas cachorrinhas, lá em cima do sofá. Minha esposa, a Ana, tirou uma foto. E a bandeira saiu no fundo. Uma dessas pessoas, inclusive muito meu amigo, mandou uma mensagem pra mim assim... Mas você faz o L, né? Aí eu falei assim, putz, na hora eu mostrei pra Ana, falei assim, ai, velho, meu Deus, que saco, cara, a bandeira aqui no fundo, o que tem a ver? Aí eu respondi, a gente deu uma leve discutida assim no Instagram, aí eu falei assim, ai, credo, política tá chato demais. Mas assim, pra resumir, entre essa questão direita, esquerda, centro, eu prefiro ficar no centro, até porque eu gosto muito das políticas públicas da esquerda, eu gosto de muitas políticas públicas da direita, eu acredito sim no livre mercado, eu sou empresário, se eu falar que eu sou empresário e ser de esquerda, dependendo do contexto, que eu posso ser hipócrita. Então assim, eu acredito muito nessa questão. E, igual eu disse, a gente não pode esquecer que a política é feita para o povo. A gente, aqui no Brasil, eu tenho alguns amigos que a gente discute muito sobre isso, sobre política, e um deles vira para mim e fala assim, porque o Brasil devia ser uma república de direita igual a Dinamarca, Estado mínimo e não sei o quê. Eu falo assim, cara, escuta o que você está falando. Primeiro que são países minúsculos, de tamanho de estados aqui do nosso país. E outra, já são países totalmente organizados, estáveis, com uma parcela de população, de pobreza assim, minúscula, ínfima, que dependendo do país nem tem população pobre. Se a gente querer um Brasil com Estado mínimo, onde o Estado não interfere em nada, centenas, milhares de brasileiros vão morrer de fome, vão morrer de frio. Então, assim, a gente precisa que o Estado ainda exerça seu papel nessa questão social aqui no nosso país, e são políticas públicas mais de esquerda. E eu acho que isso é muito necessário aqui no nosso país ainda, porque a gente tem uma parcela da população, a gente tem muita gente desempregada, a gente tem muita gente que mora nas ruas, a gente tem muita pessoa que passa fome aqui no nosso país. Então eu acho muito importante que nossos políticos não esqueçam disso e tenham sempre esse viés. E também a gente não pode esquecer que nossa economia precisa crescer, a gente precisa de fomentar a economia para a gente ter mais emprego, para as pessoas passarem menos fome, a gente precisa ensinar o povo a trabalhar para a nossa economia girar. Então, isso são políticas públicas mais de direita. E, então, eu acredito de verdade mesmo, que todo mundo deveria ter um pouquinho de esquerda e deveria ter um pouquinho de direita. Tem que saber o que é e ver na prática o que é bom e o que é ruim para o nosso país. Entendi. E o governador do estado, você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Você acha que ele está mais devagar? Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Eu sou fã do Zema, de verdade mesmo. Sério mesmo? Sou. Você votaria nele para presidente? Votaria fácil. Sério? Mas fácil. Sabe por que eu gosto do Zema? Porque assim, né, eu até vi entrevistas anteriores, o pessoal comentando sobre o Zema. Mas foi muito comentado essa parte. Mas por quê? O Zema, ele pegou um mandato, o primeiro mandato do Zema, ele pegou Minas Gerais, uma zona. Então, assim, Minas Gerais está devendo bilhões ainda, né? É um estado que deve muito, mas o Zema está colocando a casa em ordem. E o primeiro mandato do Zema foi isso, colocando a casa em ordem. Então, assim, se ele não fez muitas obras, se ele não foi tão arrojado assim, talvez ele não seja, mas o primeiro mandato dele ele não podia ser. Porque se ele fizesse isso, ele seria muito irresponsável. E como ele é um cara, ele é um empresário, ele é um cara do Partido Novo, que prega responsabilidade fiscal, se ele fosse um cara muito arrojado, que gastasse dinheiro a rodo, gastasse dinheiro que não tem, pegava empréstimo com outros estados, com a União, então, assim, a gente sabe que ele ia acabar fundando ainda mais Minas Gerais. Mas como um cara muito responsável que ele tentou ajeitar a casinha primeiro. Então, assim, eu acho que pra gente definir como é o Zema, a gente tem que esperar esse segundo mandato dele. Eu sei de algumas classes que não estão satisfeitas com ele, mas eu ainda acredito que isso reflete nessa questão de colocar a casa em ordem e responsabilidade fiscal que o Zema tem, sabe? Às vezes algumas classes reclamam de não ter aumento salarial, agora tem essa história do congelamento, que também é muito complicado,
que eu sou contra, viu? Já vou deixar claro aqui que eu sou contra, porque o povo, os trabalhadores, o servidor público não tem que pagar a conta por más administrações, não. E esse congelamento, eles que pagariam o pato, né? Então, eu não sou a favor disso, não. Mas, no geral, eu gosto muito da política do Zema. Eu entendi. E a questão do Zema, por ele ser do interior e próximo a nós aqui, né? Não que tem que favorecer a nossa região, mas mostrou que um político igual de uma cidade, ele pode sair de um bairro pequeno, ele pode sair de uma fazenda, ele pode sair de uma cidade igual Araxá e virar governador de um estado, um dos mais poderosos da nossa nação, né? Minas Gerais, e virou governador. Isso é muito bacana, isso mostra para nós, porque assim, igual a gente tem dificuldade de fazer deputado estadual aqui no nosso município, deputado federal, porque nosso município tem a quantidade de eleitor pequena, né? Então assim, para nós é mais complicado que ser eleito por Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, cidades maiores. Então ele mostrou realmente que dá para sair de pequenos centros e chegar né? no topo. Mas ele tem a vantagem, né? Que já era um grande empresário, já tinha lojas espalhadas, ele já tinha um nome conhecido. Não é a mesma coisa de o Landers, que só tem Landers Fast Food, que só tem em São Gotardo, candidatar a governador de estado. Aí é outra estrutura, né? Não, é verdade. Eu não tinha analisado por esse lado aí, não, né? A gente falou do governador, né? A gente falou da direita, a gente falou da esquerda. E a prefeita de São Gotardo, você avalia ela como? Eu acho o mandato da Denise está sendo um mandato bom. Ela é uma boa prefeita. Lógico, né? Todo mundo. Não existe ninguém perfeito, né, Marcelo? Assim, igual, eu estou elogiando o Zema, mas também coloquei alguns contras, né, no trabalho do Zema. Eu acredito que não existe nenhum político que vai ser perfeito, que vai ser unanimidade. Nem Jesus Cristo foi unanimidade. Não. Então, todo mundo tem o foco, né? A Denise é da área da educação, então a educação está super bem administrada aqui em São Gotardo. E isso é muito bom, porque a educação também, na minha opinião, é um dos principais, uma das principais passos que a gente tem no nosso município. Mas assim, igual eu disse, ninguém é perfeito, tem algumas questões que deixam a desejar, mas assim, eu acho que ela está fazendo um bom mandato. E também, assim, agora eu vou até puxar a sardinha pro lado da Câmara. Não tem como não fazer um bom mandato, porque ela tem a parceria da Câmara. Até os ditos vereadores que são de oposição, na verdade não são de oposição, porque nenhum projeto da prefeita nunca ficou encostado na Câmara, nunca foi barrado, engavetado, e os vereadores sempre votam, todos os vereadores, os 3 vereadores votam favoráveis aos projetos, até porque, né, com todo respeito à prefeita, a gente não vota para a prefeita, né? A gente vota para a cidade, porque a gente sabe que com a celeridade da Câmara, os projetos sociais vão acontecer para a cidade, todas as partes estarão munidas, né, de dinheiro para poder executar as suas atividades no tempo hábil. Holanda, quando você escuta escuta e vê na rede social, os vereadores não fazem nada para resolver o problema da Copasa. Os vereadores têm que fazer mais. Os vereadores estão parados. Onde estão os vereadores? O que você acha sobre isso? Sobre o assunto da Copasa? Eu acho que é o assunto mais triste que a gente vai abordar, né, nesse podcast aqui hoje, viu, Marcelo? Porque é um assunto complicado. Primeiro, como eu já disse também aqui no podcast, as pessoas às vezes misturam o que é o trabalho da prefeitura e o trabalho da Câmara. Infelizmente, nós, vereadores, não podemos fazer nada em relação à Copasa no sentido de contrato. A gente não pode fazer nada, não cabe a nós. Tudo que eu sei que nos mandatos anteriores também, tudo que a Câmara pode fazer, que é fiscalizar, ir atrás, cobrar melhorias, eu sei que já foi feito e está sendo feito. Eu mesmo, eu fui relator da comissão contra a Copasa o ano passado. Então, assim, eu estou muito por dentro desse assunto e eu sei que não há nada que a gente possa fazer e eu fico magoado quando a gente escuta umas coisas assim, porque as pessoas confundem e às vezes não adianta explicar. Porque eu já li em alguns grupos, né?
porque não tem político que tem peito nessa cidade para tirar a Copasa daqui. E não é assim que funciona, Marcelo. Na verdade, inclusive, um dia eu falei lá num grupo, a pessoa falou isso. Aí eu respondi assim, umas 10 linhas, rapidinho, escrevi lá, e super educado, normal. Só falei assim, a questão não é ter peito. A questão é isso, isso e isso. Isso era umas 7 horas da noite, só teve um bom dia no outro dia. Ninguém falou mais nada lá no grupo, sabe? Não, né? Só que assim, o que é a questão da Copasa? A Copasa é uma empresa muito forte, né? Ela é 51% estatal, 49% de empresários, e tem uma questão no ramo, na área do direito, que se chama jurisprudência. Então, algumas cidades que já entraram, né, com o pedido de quebra de contrato com a Copasa e não conseguiram, eu gostaria de deixar isso enfatizado aqui, que nenhuma cidade de Minas Gerais conseguiu quebrar o contrato com a Copasa. Nenhuma cidade de Minas Gerais conseguiu quebrar o contrato com a Copasa. Já tiver, por exemplo, tem o caso de Pará de Minas, que é uma cidade que o contrato da Copasa venceu, ele acabou, e a cidade não renovou. Então, se livrou da Copasa, fizeram uma licitação e tem a Águas do Brasil, que é a empresa que presta esse serviço de água lá em Pará de Minas. Mas nenhuma cidade já quebrou o contrato com a Copasa. A gente foi em Pará de Minas, Nova Serrana, a gente sabe que Divinópolis já tentou, Patos está tentando, e várias outras cidades que a gente já ouviu que está querendo quebrar o contrato com a Copasa. E como eu estou te dizendo, tem uma questão do direito que chama jurisprudência. A Copasa tem a costa muito quente, né? 51% estatal, e a gente sabe, primeira instância, os municípios ganham. Aí vai para instância superior, a Copasa ganha. Sabe por quê, Marcelo? Quando um município conseguir quebrar o contrato com a Copasa, todos os outros vão quebrar. Vai ser um efeito cascata. Então, o tanto que esse pessoal vai lutar para não deixar nenhum município quebrar o contrato com a Copasa, não está escrito não. Por quê? Nova Serrana vai quebrar o contrato com a Copasa. Pá, quebrou o contrato com a Copasa. Patos de Minas vai atrás para saber como é que foi. São Gotardo, todas as cidades. Porque a prestação de serviço da Copasa em Minas Gerais é ruim. É muito ruim. Então é por isso que no contrato com a Copasa não é fácil de quebrar e não vai ser quebrado. Porque a partir do primeiro momento que quebrar com uma cidade, vai ser um castelo de cartas, vai cair todo mundo. Mas se você um dia se tornar prefeito de São Gotardo, você parte para a briga? Tem que partir para a briga. Qualquer pessoa que assumir a prefeitura de São Gotardo tem que partir para a briga. Primeiro que a água é um bem essencial, todo mundo precisa, é vida, sem água a gente morre, né? A gente pode ficar 1 semana, 2 semanas sem comer, mas 3 dias sem água a gente morre. Então, assim, a gente tem que lutar sim. Não digo para quebrar o contrato, porque, como eu estou te dizendo, se cidades maiores, inclusive, vale a pena ressaltar, por exemplo, Divinópolis. Divinópolis tem os irmãos Azevedo, um é prefeito, o outro é deputado estadual, o outro é senador. Se uma cidade igual Divinópolis, que tem senador, deputado estadual e prefeito, todos querendo quebrar o contrato da Copasa, e não conseguiu quebrar, aqui em São Gotardo a gente não tem nenhum representante estadual ainda. A gente vai conseguir quebrar fácil o contrato com a Copasa? Não é fácil. Então, assim, o que eu acredito que a gente tem que fazer é cobrar mesmo da Copasa, investir na cobrança de multas. Serviço não prestado? Tá aqui a multa. Bairro Liberdade, tá o final de semana, porque lá falta muita água nos finais de semana. Passou o final de semana sem água, tem que notificar a Copasa. A Copasa tem que ser responsabilizada pelos seus atos. E assim, né, pelo que eu já estudei, né, aqui no nosso município, desde que eu entrei como vereador, antes desse mandato, né, do mandato da prefeita Denise, a Copasa não era notificada. Antes não tinha notificação para a Copasa. Então, assim, até tem o jornal O Tempo aqui de Minas Gerais, uma vez saiu uma reportagem que as cidades que enfrentam problemas com a Copasa. E estava lá uma série de cidades, que São Gotardo não constava nessas cidades. Depois do primeiro ano, eu tenho esses, depois eu posso te enviar, eu tenho essa matéria do Tempo, já mandei no grupo dos vereadores uma vez. São Gotardo, depois de um ano, saiu no mapa da Copasa, do jornal O Tempo, que é uma cidade que enfrentava problemas com a Copasa, porque a cidade começou a notificar a Copasa. E sem notificação não tem como responsabilizar. Você chega lá na Ersai,
e começa a reclamar que a Copasa não está prestando um bom serviço aqui no nosso município. Antes desse mandato, você chegava lá e falava assim, mas nunca teve nenhuma reclamação. Então é complicado, né, Marcelo? Demais, né? Lander, eu sei que você é um vereador, um empresário estudioso, gosta de informação, né? Lê muito, né? São Gotardo pode ter um deputado estadual o ano que vem, 2024? Uai, Marcelo, essa pergunta é complicada, porque Porque o que se fala é porque vários deputados, alguns deputados, podem sair para prefeito. Sim. Em algumas cidades. E temos um deputado, um suplente aqui em São Gotardo. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode, e se acontecer, seria esplêndido para nossa cidade, né? Porque a gente sempre fala dessa questão de ter representatividade, né, no estado. E no caso esse representante seria o Macoto, né, que é nosso primeiro suplente pelo PSD. Então seria excepcional. É só olhar isso, se tem algum desses for candidato a prefeito de alguma cidade e ganhar, sobe um. Seria muito bacana, ele teria apenas um ano, né, de mandato como deputado. Não, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, acredito que dá tempo de fazer bastante coisa. Igual, eu sei que o Macoto é um cara que é muito preocupado com a questão social. A gente sabe, todas as instituições, só a gente olhar, todas as instituições que ele ajuda, que ele faz aqui no nosso município, tem a hemodiálise, né, que foi um trabalho muito grande da Irmandade para trazer aqui para o nosso município. Então, eu acredito que 1 ano e meio de mandato, eu acho que o Macoto já mostraria que veio lá na Assembleia, viu? Seria ótimo para nós, porque seria um representante que traria mais recursos para o nosso município. E o que a gente vai atrás de deputados, né? Quando alguns vereadores, a prefeita vai para Brasília, vai para Belo Horizonte, atrás de quê? Atrás de recursos para o nosso município. Porque sem recursos, às vezes, a arrecadação municipal não é o suficiente para fazer algumas obras e a gente precisa desses recursos. Então, se a gente tiver esse representante lá na Assembleia, a página de São Gotardo tem tudo para virar. Seria maravilhoso. Ô, Lander, bater um papo aqui de coisas mais light, se bem que não tá muito light não, né? Qual que é o seu time do coração? Não tá light mesmo não, viu, Marcelo? Ah, não, tá difícil. Meu time do coração é o Cruzeiro Esporte Clube, maior de Minas. Maior de Minas. E aí, 2024, o Cruzeiro vai estar onde? No meu coração. Mas e aí, cara? Deixa eu te contar. Ó, se Deus quiser na Série A, viu, Marcelo? Não tá fácil, não. Os atleticanos te chamam muito no seu WhatsApp? Chama. Tem vários grupos de futebol no WhatsApp. Você tá doido. Nossa, tá doido. Teve a galera, né, que tem até o podcast aqui na sexta-feira, do São Gozeiro. O pessoal montou a caravana, lotou para ir contra o Internacional. Perdeu, aí um atleticano no grupo falou assim: cadê o pessoal? Cadê o pessoal da caravana que foi para Belo Horizonte? Não tô tendo notícia, tô preocupado com isso. Credo, o trem tá feio, viu, E ganhar do Galo na Arena MRV, entrou pra história? Entrou pra história. E assim... Foi igual o 6-1 ou não? Não. Não foi, porque aquele jogo era direto, né? Aquele jogo era rebaixamento. O Atlético, um time na época muito superior a nós. Muito. Então eles tinham tudo pra ser o jogo da vida. Porque assim... Eles ganharam a final de 2013, né, da Copa do Brasil, mas eu acredito que se eles tivessem rebaixado a gente aquele ano e depois, final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, Atlético ganhou, o maior jogo Cruzeiro e Atlético ainda seria o rebaixamento, porque um time diretamente rebaixou. Com certeza. E eles perderam aquela oportunidade. Se eles ganham de nós aquele jogo, deixaria a gente numa situação muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas ainda seria um jogo, porque foi um clássico. A importância do clássico foi por causa que foi o primeiro jogo na arena e tudo mais. Mas a gente ter ganhado ajudou o Cruzeiro demais. A gente estaria empatado com o Vasco agora, em número de pontos. Se a gente não ganha aquele jogo. Você gosta de música? Adoro música. Qual que é o seu estilo favorito? Inclusive, hoje passei a manhã inteira cantando pra Agatha. Não sei se ela gostou não, mas eu cantei. Você tá brincando. O que você canta pra ela? Cara, eu canto uma música, eu gosto muito de desenho também, anime, né? Tem uma música muito bonita do Dragon Ball, chama Sorriso Resplandecente.
Eu tava cantando pra ela uma versãozinha no YouTube, que é no violão, é muito bonitinha a música, sabe? Aí ela dá um sorrisinho pra mim, aí eu choro, aí eu canto pra ela. Mas assim, de música eu gosto muito de rock, pop. E o sertanejo? Não sou tão fã de sertanejo, não. Eu achava que você gostava do sertanejo. Mesmo? Assim, você parece meio cantor sertanejo, a sua esposa pode falar, ué. Não parece cantor sertanejo? Já me falaram isso, viu? Mas assim, tem cara de cantor sertanejo. Eu não tenho nada contra sertanejo, principalmente aqui em São Gotardo, todo lugar que eu vou a gente escuta sertanejo. Tá positivo você ligar, né? Uma coisa que você falou que remete a seu pai é música sertaneja raiz. Ele gostava? Demais. Toda vez que a gente viajava, Caipirão, Tonico Tinoco, daí pra cima. Milionário José Rico lá atrás. Isso, Milionário José Rico. Eu viajava com meu pai, era só isso que a gente escutava. Só sertanejão. Só sertanejão. Eu não sou muito fã desse sertanejo mais novo, não. Universitário, essas coisas, não sou tão fã, não. Mas escuto. Não é nada que fala assim, nossa, que insuportável, não. Mas eu gosto mais de rock, hip hop, essas coisas. Ô Lander, você trabalha você tem um comércio aqui dentro de São Gotardo. Como é que está o comércio de São Gotardo? Como é que está essa linha de funcionário, contratar funcionário, aumentar as vendas do comércio? O comércio de São Gotardo está meio, como é que fala, precisando de um upgrade a mais ou não? Tá precisando. Eu não sei o que está acontecendo, Marcelo. O comércio está um pouco parado, né? Está um pouco parado. A gente está precisando dar uma aquecida nesse comércio. E não sou só eu que acho, não. Igual eu te falei, a gente às vezes falou de concorrente, né? Em relação a outros estabelecimentos, mas na verdade nós somos muito parceiros. Tudo que um precisa, a gente ajuda. Acabou o cheddar aqui, a gente empresta, acabou o pão, isso. A gente tem essa rede, sabe? Então a gente conversa bastante sobre o comércio e é geral, o pessoal tá todo mundo reclamando. Pode ser influência política, sim, né? Política nacional, pode ser que seja. O pessoal às vezes está com alguma insegurança econômica e o dinheiro não está girando. O pessoal está segurando dinheiro, com medo. A internet ajuda ou prejudica? Porque ela ajudando a divulgar. Ao mesmo tempo, a pessoa compra pela internet, não compra no comércio local. No sentido do fast food, não, né? Não, a internet não atrapalha a gente, não. Inclusive ajuda. Até quem tem uma loja de roupa de calçado, ela vai no Instagram, ela divulga. A internet está ajudando. Mas a pessoa também vai pela internet e compra 2 dias, chega na sua casa também. Chega 2 dias e é mais barato, né, Marcelo? É mais barato. E o comércio, no sentido de móveis e tudo mais, está sofrendo. Porque calçados, eletroportáteis, produtos eletrônicos. E porque assim, no site você não paga aluguel, né? Aqui, às vezes, paga imposto, não paga funcionário. Não paga funcionário. Então, assim, o preço nas lojas físicas tendem a ser mais altos exatamente por essa questão. E com a internet ficando cada vez mais popular, a gente tem acesso no celular, em qualquer lugar. Então as pessoas às vezes vai na loja e vê um preço, aqui tá R$1.000. Vai na internet, nossa, 750. Cara, nos dias de hoje, quem não quer economizar R$250, né? Então, a internet para esse tipo de comércio tá piorando mesmo, tá prejudicando. Você falou de fazenda, como você vai para fazenda, você ajudou e tal. E essa relação do agro para São Gotardo? Qual é essa importância do agro dentro de São Gotardo e da nossa região? Cara, o agro que para São Gotardo está equiparado à indústria no Vale de Jequitinhonha, lá na região da Nova Serrana Calçados. Nova Serrana Calçados. Então, assim, isso também tem a ver com tudo que a gente está falando, essa questão do dinheiro, do capital de giro que gira na nossa cidade. Se o agro for mal, o mercado aqui em São Gotardo tende a ir mal. Se o agro for bem, o dinheiro circula aqui no nosso município. Então, assim, o agro dita as regras aqui no nosso município. Emprega muita gente. Emprega muita gente. E ganha-se muito bem, né? Ganha-se muito bem, exato. Inclusive, essa questão de ganha-se muito bem. Eu tenho uma prima que é formada em Direito, tá meio saturada, porque, assim, você pode procurar nos escritórios de advocacia aí, a pessoa que acaba de formar em Direito, vai estagiar, vai ser advogado em algum escritório, é R$1.500, R$1.800 que ganha. E qualquer pessoa que está no 3º, 4º período de agronomia e já começa a trabalhar em revenda, em alguma coisa assim, já está ganhando 3, 4, 5 mil reais. E a minha prima virou para mim assim,
ela estava namorando um rapaz que é agrônomo. E durante a faculdade ele já estava ganhando bem mais que ela ganha agora. Ela estava assim, eu não acredito, eu vou fazer agronomia. Eu falei assim, na verdade você tem que pensar nisso antes, né? Porque você vive na cidade que gira em torno da agronomia. Você tem milhões de amigos agrônomos, então realmente era melhor. Mas a aptidão é complicado, né? Porque aqui em São Gotardo tem sim, aí vem uma grande empresa para São Gotardo. Não, você vai lá em São Gotardo e contrata lá 10, 15 funcionários, mamão com açúcar, tranquilo. Aí não arruma. Porque as pessoas são, aí a gente fala das pessoas que vai na terra mesmo, na colheita do alho, da cebola ali. O pessoal ganha 3, 4 mil reais, mas não acorda cedo, vai lá trabalhar. Não é fácil, né? Tipo assim, não é fácil, mas ele ganha bem. Ganha bem, mas é um trabalho difícil, é um trabalho muito difícil. É um trabalho assim, eu também equiparo esse tipo de serviço só quando o brasileiro sai daqui e vai para os Estados Unidos. Exatamente. O pessoal vem do Nordeste, vem para a nossa região para trabalhar num trabalho que o pessoal daqui não quer fazer, né? Então, tem que ganhar bem, igual os brasileiros que vão para fora, vão trabalhar na construção civil, que é um trabalho, eu te falei, porque eu trabalhei um mês na construção civil, menino. Pesado mesmo? Você tá louco, é difícil demais, é muito difícil. Principalmente eu nunca tive essa experiência, né, aqui no Brasil. Cheguei lá, fui pregar piso, fui carregar peso. Esse piso aqui, por exemplo, a gente vai retirar esse piso aqui seu, depois coloca num carrinho e tudo mais. No caso lá era um balde, assim, você tinha que carregar. No primeiro dia eu cheguei com o antebraço inchado em casa, liguei pra minha mãe, olha meu antebraço inchadão, assim. É complicado, eu equiparo. Então, assim, é um trabalho muito complicado. A pessoa tem que ser sim bem paga. E esse dinheiro, né, é o que movimenta também nossa economia. Nossa economia. O pessoal lá na Guarda dos Ferreiros, muitas empresas do nosso município estão se instalando também na Guarda dos Ferreiros, que falam que o pessoal, né, que ganha lá, gasta lá e a economia gira. Isso é muito importante para o nosso município. Demais. Você citou Guarda dos Ferreiros. Eu até um podcast anterior, uma pessoa me fez essa pergunta lá no Instagram, e eu falei assim, o próximo que eu entrevistar aqui, eu vou perguntar, você acha que Guarda dos Ferreiros poderia ter futuramente um subprefeito, uma subprefeitura para atender as demandas de São Gotardo? Você acha que não, isso não seria prioridade num atual mandato? No atual mandato, eu não sei te dizer. Até porque, assim, essa questão da subprefeitura, eu não sei te dizer o que precisaria ser feito. Eu estou falando isso aqui, mas nem sei de leis também se pode ou não. Nesse sentido, né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Em relação... Grandes cidades têm, né? Mas em relação a, por exemplo, a ter prefeito, ter vereador, ter entendeu? Emancipar a Guarda dos Ferreiros, isso já foi conversado e tudo mais, mas na legislação tem a distância mínima de outra para outras cidades. Então, assim, é bem complicada essa questão. Eu sei que muitas pessoas... E Rio Paranaíba tinha que querer, né? Tinha que querer. Mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. São Gotardo e Rio não quer, até porque a União está querendo cortar gastos, né? E criar um município é criar mais gastos. Porque você vai... Tem uma série de questões públicas que tem que ser criadas no município, então seriam mais gastos. E acredito que a União está querendo cortar cada vez mais gastos. Não sei se seria interessante a criação de um novo município, onde na lei acho que fala que tem que ter no mínimo 20 quilômetros de outro município. E aqui não tem nem 20 quilômetros do Rio Paranaíba, nem 20 quilômetros de São Gotardo. Então eu não sei se seria possível. Mas em relação à subprefeitura, eu acho que seria interessante. Eu não sei como funciona, como funcionaria, né? Que a gente tem que ler na lei, né, para ver como é que funciona, mas talvez seria algo interessante, porque ali já está na casa de 15 a 20 mil pessoas. Então seria muito interessante se a gente tivesse uma subprefeitura ali. Exato. Essa pergunta a gente vai até dar uma aprimorada sobre isso. Vou pesquisar mais sobre isso também, Marcelo. Pergunta sobre isso. Eu queria tá aqui no meu script aqui, mas eu não sou muito de acompanhar script, não, porque a gente gosta de bater papo, né? Eu gostaria que você falasse sobre o CAP. Sobre onde? O CAP. Não é CAP? O CAC. CAC, desculpa, É CAC. O CAC, como surgiu a ideia do CAC? E você acha que desde a criação do CAC ele está atendendo a população, ele está melhorando cada vez mais ao longo do tempo? E o que é que você se projeta para o CAC aqui para a cidade de São Gotardo?
Marcelo, o CAC, ele foi proposto o ano passado, né? Uhum. A gente criou o CAC o ano passado. Foi algo muito complicado, muito difícil de fazer. Foi algo que a gente dedicou bastante, né, a presidência do ano passado para a criação do CAC aqui em São Gotardo. Uhum. A ideia de criar o CAC é ser um centro de atendimento ao cidadão, onde a gente possa tirar dúvidas do cidadão, a gente possa oferecer serviços de graça, né, obviamente, né, para o setor público, para a população. E eu acredito, assim, né, na medida do possível, a gente tem atendido essas questões. O CAC, apesar de eu já ter escutado isso em alguns lugares, o CAC não é meu. O CAC é da Câmara Municipal de São Gotardo. Né, foi um projeto que nós apresentamos no ano passado, mas o CAC, não é porque eu apresentei um projeto de lei, que a lei é minha. Né? Ela aí se torna do município, e eu acredito que é um legado dessa gestão, né, da Câmara Municipal para o futuro, e que, se Deus quiser, as outras legislaturas, quem estiver na Câmara vai cuidar muito bem do CAC, porque é algo para a população mesmo. A gente tem algumas dificuldades, igual a gente estava falando, na questão de atendimento. E isso já chegou ao meu conhecimento várias e várias vezes, né? Não só nos meus ouvidos, mas de vários outros vereadores. Já conversamos sobre isso e é algo que a gente está tentando sanar. A gente pegou, quando a gente criou o CAC e estava correndo atrás do ponto da identificação, a gente pegou uma demanda que estava 7 meses sem funcionar aqui em São Gotardo. Parado. Então, há 7 meses antes da inauguração, as pessoas não faziam identidade aqui no nosso município. Quando o CAC foi inaugurado, a gente fez propaganda no nosso Instagram, no Instagram da Câmara fez propaganda, o número de ligações foi muito grande. A procura foi muito grande. Então, a gente herdou um aparelho de identificação da Polícia Civil, e a gente tem 2 funcionários, né? Para ser uma pessoa que faz a identidade, tem que ser uma pessoa efetiva no município, seja da prefeitura, seja da Câmara. No caso, nós utilizamos 2 funcionários da Câmara, que são efetivos lá na Câmara, e eles foram fazer o curso. Até a gente conseguir também, para essas pessoas fazerem o curso da Polícia Civil, não foi fácil. Não é fácil. O curso não tem todos os meses. Não é um curso, eu quero fazer o curso da Polícia Civil para ser identificador. Você vai lá em Belo Horizonte, qualquer outro lugar e tem. Não, é muito complicado, tem que juntar a turma, não é sempre que tem. Então a gente demorou também para conseguir isso. Nós temos 2 pessoas capazes de fazer a identidade lá no CAC. E com um aparelho só. E a gente, igual, eles não tinham muita experiência, então eles estavam demorando questão de meia a 40 minutos para fazer uma identidade. Agora, com a prática, eles já estão fazendo mais rápido. Mais rápido, né? Isso. E agora também a Câmara está comprando mais um aparelho. A gente até chegou a comprar um aparelho, processo licitatório, que também é muito complicado, às vezes o produto mais barato que ganha. Então, a Polícia Civil não aceitou a cadeira de identidade que a Câmara conseguiu comprar, a gente teve que devolver, agora está comprando uma outra cadeira que deve ser instalada nos próximos dias. Então, o posto de identificação vai atender com os 2 funcionários atendendo ao mesmo tempo. Então, isso vai dar celeridade ao atendimento. Só que, como eu estava falando, 7 meses sem fazer, o pessoal ligando lá no CAC, agendando. Acabou que, por exemplo, primeiro mês encheu, segundo mês encheu. A gente, esse ano, não tem mais como você fazer agendamento lá no CAC, porque já está tudo lotado. Então, às vezes, a pessoa fica sem paciência, mas ele tem que entender que é um atendimento que não tinha em São Gotardo antes, e é uma demanda que estava suprimida e que, de repente, todo mundo quer fazer identidade. Segunda via, primeira via, tem gente que está precisando viajar, precisa de urgência. A gente vai fazendo algumas adaptações. E também a gente está com um problema, porque pessoas que ligaram, que seja em julho, para agendar, e já não tinha mais vaga no primeiro mês, agendou para outubro, novembro, as pessoas que agendaram não ligam para falar assim, fui em Patos, fui em Santa Rosa, fui em outro local fazer minha identidade. O pessoal não avisa e acaba não aparecendo. Então, assim, a gente está tendo uma quantidade enorme de pessoas que nem aparecem. Então, fica com horário vago. Enfim. Aí acaba que uma pessoa que está passando lá para fazer o agendamento na hora, acaba conseguindo fazer identidade. Isso é o que está acontecendo. E as meninas lá que trabalham lá no CAC já foram instruídas para, quando a pessoa for procurar, falar assim, olha, se você tiver uma disponibilidade de tempo maior e conseguir ficar aqui no CAC,
se você conseguir ficar de 1 hora da tarde até 4, provavelmente alguém não vai aparecer, porque está acontecendo com muita frequência. E a gente consegue te encaixar. Se a pessoa tiver essa disponibilidade de tempo, ela está conseguindo fazer identidade, sabe? E está saindo aos poucos. É um serviço há pouco tempo prestado pela Câmara, então eu acho que a tendência é só melhorar o serviço cada vez mais. Lander, eu vou te fazer mais uma última pergunta. A gente já está batendo aqui 1 hora de bate-papo, passa rápido, né? Passa muito rápido. Mobilidade urbana de São Gotardo. São Gotardo está ficando impraticável de manhã cedo e de tarde, depois das 5h30. Como é que faz para melhorar esse trânsito de São Gotardo? O que tem que fazer? Que projeto tem que ser feito? A gente tem que pensar em mobilidade urbana aqui em São Gotardo. É uma das bandeiras do meu mandato como vereador. Mas como eu te disse também, Marcelo, a Câmara tem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Em relação à mobilidade urbana, a gente cria algumas leis e nem todas as leis também que a gente cria, às vezes, é executado pelo Executivo. Mas, em relação ao trânsito, a gente não pode criar um departamento de trânsito, tem que ser o Executivo. A gente não pode criar certos tipos de questões que resolveriam o problema aqui no nosso município. Guarda de trânsito? Então, o guarda civil? Guarda municipal, né? A criação do guarda municipal é uma demanda da Câmara, que eu acredito que vai ser sanado ano que vem, né? Porque nesse projeto número 16 que a gente votou lá na Câmara, que é a reformulação do plano de cargos e salários da saúde e da administração, a gente pediu para a prefeitura colocar o guarda municipal. E foi colocado, a princípio, 4 vagas. A gente reclamou, colocaram 16 vagas para o ano que vem, porque 4 vagas... não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, precisa da criação do guarda municipal aqui em São Gotardo. Algumas placas, te dou exemplo, que na Aristides Batista, que é um lugar que no trânsito não flui, por causa de caminhões e carretas. Tem do lado direito, indo para Matutina, né, do lado direito, saindo de São Gotardo. Tem placas de proibido estacionar. Pode passar lá agora. Caminhão, carro, todo mundo parado. Ninguém respeita. Por quê? Porque ninguém faz nada. Se tivesse multa, se tivesse alguma questão, o pessoal não parava. O trânsito não flui. Ali, às vezes, você fica... Um caminhão tá vindo de um lado, o caminhão tá vindo de outro. Tem carro parado dos dois lados. Aí um caminhão tem que esperar, o outro, aí forma aquela fila de carro enorme atrás do caminhão. Um caminhão passa lentinho. Aí não passa só um caminhão, não. Passa um monte de carro para depois o outro lado ir. Então, assim, o pessoal também não respeita a sinalização. E não tem ninguém que multa, que fiscaliza isso. Então, a gente está nessa bola de neve. Então, a criação de um setor de trânsito no nosso município... Fundamental. É fundamental, o guarda municipal, para ser o agente fiscalizador desse setor, e também isso aumenta a nossa arrecadação municipal, né? Também. Então, assim, eu acredito que o pessoal pode ser que no início ache ruim, porque vai ter multa por falta de cinto, vai ter multa... Avanço de sinal. Avanço de sinal, uma série de questões, parar no lugar... que não pode. Então, assim... Na porta das escolas, hein? Nossa senhora, em cima de faixa de pedestre. Mas como é que faz? Você não dá conta de parar. Não tem jeito, você não dá conta de sair. A gente precisa criar uma zona azul em São Gotardo. Passou da hora. Todas as cidades grandes têm zona azul que... Por exemplo, a gente sabe, né, como é que funciona o comércio em São Gotardo. Muitas vezes as pessoas vão trabalhar, mora afastado, vai de carro. Para na porta. Não tem estacionamento. E às vezes a pessoa também está trabalhando, vai ficar gastando dinheiro com estacionamento, para na porta. Então, assim, não tem lugar do cliente parar. A gente vê muito essa reclamação aqui em São Gotardo. A gente tem que criar a zona azul para ontem. A pessoa que quer deixar o carro estacionado no centro, pode deixar, mas você vai pagar por isso. Então, vai ser rápido. Beleza. Então, você vai pagar menos. Você vai pagar R$2 a hora, beleza, você paga R$2 a hora, mas você vai pagar e você vai saber que se você não sair rápido dali, você vai ser multado. Então a pessoa vai usar o estacionamento no centro de São Gotardo como um estacionamento rotativo, que deveria ser. Então, assim, a gente precisa urgente dessa criação desse departamento de trânsito, guarda municipal. Isso é executivo? Executivo. Infelizmente, eu falo infelizmente porque, assim, nós somos muito cobrados quanto a essa questão, a gente explica, igual você está me dando a oportunidade de falar isso aqui agora. Mas muitas vezes as pessoas não sabem, não perguntam, e falam, os vereadores não fazem nada. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer nada em relação a isso. A gente pode cobrar. Igual a gente já cobrou inúmeras vezes. Prefeita, precisamos do departamento de trânsito. Prefeita, precisamos urgente de guarda municipal. Exemplo do guarda municipal. A gente está vendo vandalismos no Parque dos Ipês. Isso.
A gente podia ter 2 guardas municipais ali e colocariam ordem. Eles colocariam respeito. Imagina, o cara fardado, tá lá, o pessoal fazendo coisa que não pode fazer isso não. Oh, desculpa, seu guarda. Porque o guarda municipal tem a sua viatura caracterizada. Exato, tem o poder de fiscalização, tem o poder de polícia. Né? Que bacana. A gente precisa disso. Também sou favorável. Olha, falamos com o vereador Lander Inácio. Acho que foi um bate-papo assim bem bacana aqui. A gente já superou a 1 hora de podcast. Lander, deixa aqui as portas abertas da Rádio Positivo, o nosso podcast, para futuras participações. E deixa aí o seu recado aí, o seu abraço para a população de São Gotardo, para a nossa região, para o Brasil e para o mundo, porque a internet não tem fronteiras. A internet nos conecta a todo mundo, né? Marcelo, primeiro gostaria de agradecer, né, mais uma vez, né, o convite de estar aqui hoje, né, de poder conversar com o público de São Gotardo, de poder falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o que eu penso para o nosso município, e agradecer mesmo pela oportunidade, dizer que estou de portas abertas para qualquer esclarecimento, para o que você precisar, tanto aqui no podcast, lá na Câmara, deixar de portas abertas o meu gabinete lá na Câmara Municipal, meu celular está nas redes sociais, quem precisar conversar comigo. Eu sou um vereador que eu tenho a tendência de ser muito sincero com as pessoas, então quando não dá para ser feito, eu falo para a pessoa, eu não enrolo, eu falo assim, olha, pessoal, eu acho isso muito difícil, eu acho que isso aqui não tem como, mas eu corro atrás. Eu sou um vereador que também corre atrás das demandas, mas eu sou muito sincero com as pessoas. Eu não fico enrolando, não deixo de dar retorno para as pessoas, eu sempre dou retorno, principalmente também quando a resposta é negativa, porque eu acho isso importante também a gente deixar claro para as pessoas que pelo menos a gente tentou, né? Então eu deixo minha rede social de portas abertas, meu número de celular está no Instagram, tudo que precisar de mim, precisar tirar alguma dúvida, estou de portas abertas. E agradecer também a população pela confiança, né, de ter colocado num cargo eletivo aqui em São Gotardo. Espero estar correspondendo às expectativas e dizer que serei candidato ano que vem, não sei a quê, mas gostaria de continuar como representante do povo aqui de São Gotardo, porque, como eu já disse, para mim a política é a principal meio de transformação social que existe, e eu acredito que é através dele que a gente consegue transformar a sociedade, e eu gostaria muito de conseguir transformar a nossa sociedade, Marcelo. Tá bom, muito obrigado. A gente encerra por aqui mais um podcast com a equipe de produção da sua Positiva FM. Forte abraço, valeu, até a próxima.